Olá, descendentes de italiano, bem-vindo, bem-vinda. Bom, se você está aqui comigo é porque você se inscreveu para o evento de cidadania italiana, porque você é descendente, porque você quer começar, a mergulhar nesse mundo de cidadania italiana, ou pode ser até que você já tenha iniciado, saiba muita coisa, ou esteja num nível aí avançado. O fato é que eu tenho interesse de atender a expectativa, atender todos vocês. E é um público misto, né? Cada um está num estágio diferente. Por isso, nesse esquenta, são 4 esquenta rápidos de 5 a 10 minutinhos que antecedem um evento. Porque, repito, num evento com 3 aulas rápidas de 40 a 50, 60 minutos, fica difícil de a gente falar tudo sobre cidadania italiana, que é algo que é complexo, é sério, mas ao mesmo tempo é um assunto gostoso, é algo do nosso interesse e é algo que eu digo sempre que é uma preciosidade. Tá? Então, como que a gente vai dividir aqui para você entender como que vai funcionar e qual que é o meu propósito? São 4 videozinhos do esquenta. Nesse esquenta de hoje, esquenta 1, eu vou falar um pouquinho para vocês do ponto de partida, para quem não sabe nada, sobre o fluxo do processo, tá? Para realmente atender e dar uma noção, um direcionamento para quem está chegando agora. Depois, você vai ver o segundo esquenta. Quando você se cadastra, você já automaticamente recebe o link e o acesso ao primeiro esquenta. Então, e depois são 4 semanas, em cada semana você recebe um videozinho do esquenta 2, do esquenta 3 e do esquenta 4. Obviamente, se você se cadastra no meio ou quase no final, das inscrições próximo ao evento, você vai receber o vídeo, esse primeiro, que é automático, e o link do último, mas não se preocupe que junto estará os precedentes, o esquenta 2 e o esquenta 3, tá bom? Marta, é obrigado assistir esses videozinhos? Na verdade, nada é obrigado. Como no evento nós falaremos de um assunto mais complexo, uma coisa, vamos dizer, mais densa, não mais séria, que tudo é sério, mas o assunto mais completo, se você não tiver uma noçãozinha de nada do fluxo, de documentos, das regrinhas e etc., você vai ficar praticamente um pouquinho perdido, então não tem a necessidade. Então você vai gastar aqui aproximadamente 20, 30 minutos com 4 videozinhos para ter uma noção de tudo e aproveitar ao máximo o que nós falaremos no evento, nas 3 aulas do evento, ok? Combinados? Então, quero compartilhar agora com vocês aqui o ponto de partida do fluxo, só para vocês saberem, o esquenta 2 eu falarei sobre documentos, tá? Os formatos dos documentos, validade e sobre algo muito importante, e eu diria que é uma das coisas mais importantes, que é a questão da retificação, tá? Do que retificar, da importância do documento estar correto. No esquenta 3, num videozinho rápido também, eu darei uma breve pincelada nos principais impedimentos, para que vocês tenham uma noção do que pode fazer com que vocês sigam ou não o processo de vocês, tá? E no 4º esquenta, a gente vai falar um pouquinho da tradução e do apostilamento. Vocês não precisem anotar, porque no evento eu irei distribuir material gratuito para vocês com tudo isso que está sendo abordado, seja com relação ao conteúdo dos esquentas, como também das aulas que serão realizadas, tá ok? Então vamos lá falar um pouquinho aqui, de forma bem objetiva, com relação ao fluxo para você que está chegando agora. Primeiro ponto de partida eu espero, creio que você está aqui, que você já saiba, mas se não, e se sabe também é bom reforçar. Vamos deixar de lado as objeções, tá? É caro, é complicado, é difícil, é impossível e etc. Tem centenas, milhares de brasileiros descendentes de italiano que já reconheceram e continuam reconhecendo a cidadania, enquanto tem muitos acreditando em objeções. Vamos deixar de lado as objeções, e vamos dar início, o pontapé inicial, tá?
Aí outra coisa que é importante que vocês saibam também, a questão dos mitos. Por quê? Os mitos impedem com que o requerente siga. Ai, mas eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Então vamos eliminar essas dúvidas agora, bem no iniciozinho do nosso evento, que é o quê? Primeiro, você não precisa ter o sobrenome italiano. Você já sabe que você não precisa ter o sobrenome italiano para reconhecer. É por linha de filiação. O sobrenome pode ter perdido, né, na linha de descendência. Principalmente se tem mulher, casou, né, o filho leva o nome do pai no Brasil, fica com o nome do pai, não quer dizer por isso que ele não tem direito se a mãe era descendente. Então vamos lá. Primeiro, sobrenome. Vamos deixar de lado esse mito. Segundo, para eu fazer o processo, eu só posso fazer meu processo de cidadania na Itália. Não é verdade. Você pode fazer na Itália, você pode fazer no Brasil, no consulado. Mas para fazer minha cidadania italiana, eu preciso que o meu genitor, minha mãe e meu pai sejam italianos. Não. Você, como descendente maior, você faz o seu pedido do teu processo, independente se é a tua mãe, o teu pai, né, se o teu genitor que passa, se ele vai reconhecer a dele ou não. Que mais que a gente tem de mito que realmente é complicado? As pessoas acreditam que se tem uma mulher na linha de descendência, eu não posso, eu tenho um bloqueio. Não, tem uma regrinha que a gente vai falar num dos esquentas com relação ao impedimento específico da lei materna. Não quer dizer que você não possa fazer. Se você tiver o impedimento da lei materna, você pode ainda assim fazer via judicial, que tá muito simples e rápido, tá? Então são mitos que fazem com que a pessoa fala, nem vou mexer com isso, que é uma loucura, tá? Então, o que mais? Vamos lá, a gente falou de sobrenome, não tem limite de geração, né? Então, pode ser 4, 5, eu já fiz processos até com 6 gerações. Logicamente, a gente fala que tem um limite com relação a conseguir identificar essa documentação, né? O italiano, ele tem que ter praticamente morrido depois de 1861, porque é quando a Itália nasceu como Itália, a unificação da Itália foi a partir de 1861. Se o italiano morreu antes, então ele não, praticamente diríamos que ele não era italiano, né, como nacionalidade, esse direito não segue, mas para isso até a 6ª geração geralmente é o suficiente, então não tem limite de geração, tá? Então isso tudo são informações básicas que você já tem que saber agora para você, quando interagir com amigo, com famílias, que tá todo mundo com esses mitos e esses bloqueios, você falar, não é bem assim. E você mesmo saber que a partir dessa informação, você pode começar a se envolver e aprender tudo de cidadania italiana. Outro ponto importante é você saber as vantagens. Mas para que eu vou querer ter um reconhecimento da cidadania italiana? Bom, primeiro, o mais importante que eu, como Marta, vejo é a questão de um patrimônio. É um direito seu, desde que você nasceu, é algo seu que fica para os teus filhos, para os teus descendentes, né? E que é precioso, porque de repente você não precisa agora, você não vai precisar, mas um filho, um neto, né? É algo que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é algo que você vai realmente de valor deixar, né? E o que vantagens pode trazer? Você pode morar, trabalhar, estudar na Itália ou em diversos países da União Europeia. Então, abre portas para trabalho, para transferência, enfim, para pessoas fazerem especialização, para estudo, para quem busca qualidade de vida, para quem busca oportunidades de ganho de trabalho na Europa, enfim, tem N vantagens. Para quem quer ter vistos facilitados para Nova Zelândia, para Austrália, para quem quer fazer investimento nos Estados Unidos, é bem diferente se você é um cidadão italiano com relação à exigência de um cidadão brasileiro, né? Para você ir como turista para os Estados Unidos não precisa nem de visto. Enfim, são N vantagens que é algo muito sério e precioso, porque ser descendente um direito que você é descendente ou não é? Não tem uma linha de meio aqui, né? Como se diz, uma linha intermediária, ou você é descendente ou você não é.
Tem um monte de gente que não é descendente europeu, que tem diversos níveis econômicos, financeiros, que precisa ou que quer uma dupla cidadania europeia e não tem jeito, não tem dinheiro que compre, né? Então, você ser descendente é um direito, é algo que você tem para você fazer o reconhecimento. Então, o ponto de partida é saber, eu tenho esse direito, eu sou descendente, como eu vou saber? O sobrenome é um indício. E aí, obviamente, através de indícios familiares, o que familiares contam, falam, né? Ou constatando e confirmando, logicamente, através da montagem do processo. Então, saber que você tem direito ao ponto de partida, as vantagens, os mitos que te impedem de seguir, né? E as objeções, que é o que você faz com que você não siga adiante. Tá bom? Então, isso é o ponto de partida. E aí, você tem que montar o processo. O fluxo é montar o processo. Marta, o que é montar o processo? Providenciar os documentos, que a gente vai falar especificamente no outro esquenta, que vai ser reduzido 5 minutinhos, no máximo 10, especificamente dos documentos, formatos e validade, etc, tá? Então, aqui a gente vai estar falando de forma detalhada, mas a gente precisa montar. Montar o processo é obter os atos jurídicos, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito, tá? De quem, Marta? Aqui, ó, da linha de descendência, o italiano está aqui, ok? Vocês não precisam anotar, isso tudo vai estar nas apostilas, tá? O italiano tá aqui, aí o italiano foi pro Brasil, casou, teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, que teve você, que é requerente. Você vai começar a montar o processo do teu, logicamente, do teu genitor, né, do teu avô, do teu bisavô e do italiano, que é os documentos que eu acabei de falar, nascimento, casamento e óbito. E com esses documentos, esses 3 atos jurídicos de cada geração, você está fazendo o que com isso? Montando o processo. Então, veja que isso significa o quê? Montar o processo. Depois, o segundo passo, o que é? Bom, com esses documentos na mão, solicitados nos respectivos cartórios, a gente tem que o quê? Analisar, que eu digo que é uma das partes mais importantes. E aí, você vai analisar o quê? Erros, porque os erros têm que ser o quê? Retificados. E você vai ver os impedimentos. Existem ali praticamente 4 impedimentos que impossibilita de seguir. E a gente vai falar deles de modo pontual, para ter clareza, objetividade e não misturar. E aqui eu tô dando uma pincelada no fluxo para quem tá chegando agora. E por último, você vai fazer o quê? Você vai traduzir todas essas certidões do português para o italiano e vai apostilar. Você vai fazer tradução juramentada e você vai apostilar no cartório, tá? Aí, depois que você fez o passo 2 de analisar, tá tudo ok, traduzir, apostilar, o processo está pronto. E o que você, descendente, vai fazer? Aqui está o último item do fluxo, é pedir o reconhecimento da tua cidadania italiana. E aonde você vai pedir esse reconhecimento? Você vai pedir no consulado no Brasil ou no consulado italiano no exterior ou na Itália, tá? Então, esse é o fluxo. Agora, é importante, agora vocês têm uma noção do que se trata, né? Vocês têm uma noção do que é objeção, das vantagens, por onde começar, né, esse fluxozinho, pra gente poder, nos outros, aqui, ó, deixa até pra gente não se perder aqui, ó, deixa eu só repassar, pra que nós possamos, nos próximos 3 esquenta, nos próximos 3 vídeos, falarmos dos documentos, formulários, validade e identificação, sobre os impedimentos e sobre a tradução e apostilamento. Com essas aulinhas, com esses videozinhos do esquenta, eu diria que você já ficou com uma noção completa do fluxo. Aí sim, você participa do evento comigo, que são as 3 aulas, né? São 3 aulas também objetivas, onde eu irei falar na aula 1, qual que é a diferença, literalmente, né, em você fazer o seu processo no consulado e na Itália. Como é
o que precisa, né? Então aqui a gente vai falar mais na prática sobre realmente o pedido do processo, que é o ponto de partida, porque não adianta você preparar toda a documentação, fase 1, se você não fizer o pedido de reconhecimento. Depois, aqui, no dia seguinte da aula 1, eu vou vou fazer uma live para tirar dúvidas desse dia precedente, ok? Nós vamos na aula 2 falar de um assunto também muito legal, muito interessante, que é você poder fazer o teu processo via judicial, seja para quem tem a questão da lei materna, que é um dos impedimentos, e seja para quem não pode vir para a Itália e também para quem não quer esperar muito tempo no consulado, como que funciona, o que precisa. Então eu vou explicar tudo com relação do via judicial e vou explicar também a questão da naturalização, de você fazer o reconhecimento por matrimônio. Então o teu marido que é descendente, você vai fazer o processo dele, ele vai fazer o processo e você, como fica? São duas coisas separadas e aqui eu explico a diferença entre via judicial, matrimônio, casamento e obviamente a diferença do iuris sanguinis, que é linha de filiação. Isso é tudo a gente vai falar na aula 2. Então vocês entendem a importância que é ter uma noçãozinha do que eu falei nesse fluxo e dos esquentas que vocês vão ver, para que nas aulas você possa ter um entendimento melhor sobre essa parte, que é uma parte que não é muito falada na web, etc. Então aqui vocês vão obter informações corretas e estruturadas, ok? E na aula 3 eu vou definir, né, que é a cidadania na prática, os pontos, não dá para falar todos porque seria muita coisa, mas os principais pontos, os mais complicados, né, que os requerentes enfrentam no processo, seja no consulado, seja na Itália, seja no via judicial, seja na questão do casamento. Então, dentro de fazer realmente o pedido de cidadania italiana, quais são os pontos mais complicados, a maior dificuldade aqui que os requerentes encontram? Então aqui a gente fala que a cerejinha do bolo é na terceira aula, porque aqui a gente fala assuntos onde muita gente tem dúvidas pontuais, tá bom? Lembrando que pessoal, eu trabalho aqui na Itália, moro na Itália desde 2008, há anos eu trabalho com cidadania italiana, sou responsável pelo TCI, Treinamento de Cidadania Italiana Online, seja para requerente que quer aprender a fazer o processo sozinho, para não gastar com advogado, para não gastar com profissionais como a Marta, é um paradoxo, né? Eu sou assessora, mas ao mesmo tempo dou treinamento e também compartilho muito conteúdo gratuito. Então eu atuo nas 3 vertentes. Mas Marta, se você oferece curso, por que você dá tanto curso, tanto conteúdo gratuito, tão detalhado que é detalhado? Por quê? Porque existem públicos diferentes. Tem o público que não quer literalmente perder tempo, não quer estudar, não quer lá aprender, né, dentro de um treinamento fechado, mesmo sendo rápido, com suporte, não quer. Tem condições e prefere, não tem tempo, prefere ter um profissional para ajudar e para fazer. E isso é um perfil, isso não é errado ou certo, né? A partir do momento que esse profissional trabalhe de forma correta e que todo o processo seja feito dentro da lei. Então você pode escolher uma opção A, você pode escolher a opção B, de falar, não, eu quero fazer sozinho para economizar, mas não quero me aventurar na web, não quero ficar sem suporte. E tem a opção C, que muita gente consegue e faz obtendo conteúdo, né, gratuito. E não tem nada de errado com nenhuma das escolhas, tá? Então, no evento, você vai aproveitar toda essa gama de informação 100% sim, conforme o convite que eu te fiz quando você se inscreveu. 100% gratuito, então vai te ajudar muito com conhecimento, ok? E aí, enfim, o que eu queria estar passando de mensagem para vocês, nós iremos nos encontrar num evento.
Vou pedir a gentileza para vocês de quem não respondeu ainda o formuláriozinho, né, a pesquisa, o link que foi enviado para vocês por e-mail, quando vocês se inscreveram, etc. Uma pesquisa de múltipla escolha que vocês respondem em 2 minutos, né? Em contrapartida, né, para recompensar, eu vou sortear uma consultoria gratuita de 1 hora, que eu possa estar interagindo com quem for sorteado, obviamente, né, tentando aí ajudar com dúvidas de cidadania italiana, porque é através desta pesquisa que eu consigo identificar, né, quem é que está do lado de lá e da telinha, qual é o meu público, aonde você está, enfim, e esteja dentro da comunidade cidadania italiana, porque lá eu vou realmente mandar também muito conteúdo, sempre videozinhos, tá bom? E não se assustem, último aviso, não se assustem, porque muitos de vocês confirmaram a participação no WhatsApp, né? No WhatsApp, mas ali é um grupo fechado. Então, quando entra 200, são muitos grupos. Cada grupo tem 250 participantes. Quando você vai ficar ouvindo lá o tum, talvez, de quem tá entrando, depois que bateu os 250 rapidamente, em poucas horas, o que acontece? Ou um dia, não fica mais fazendo barulho, não vai te incomodar. Somente eu que enviarei ali perguntas, tipo curiosidades do processo de cidadania italiana. Você sabia que tal coisa é assim? Você sabia que tal coisa é assado? Enfim, vai ser um grupo onde você vai receber pouco conteúdo, somente avisos do evento e algum conteúdo específico de cidadania italiana, conteúdo de valor, tá? Então eu vou mandar lá no WhatsApp e coloco também dentro da comunidade de cidadania italiana, por isso eu te convido para participar, tá? Então, ai Marta, quantos convites? Não, eu pedi só para você responder uma pesquisa, se você puder me ajudar, para eu saber quem é que tá aí do outro lado, você sabe quem eu sou, e falei para você participar do grupo do WhatsApp e da comunidade cidadania italiana, para que nós possamos estar mais perto e você tenha acesso a mais conteúdo. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, espero que tenha ficado claro esse fluxo, esse ponto de partida inicial. Esse primeiro videozinho do Esquenta 1 com essas introduções explicando um pouquinho de tudo, ficou um pouquinho mais longo, mas tenha certeza que os outros 3 esquentas serão bem rápidos e objetivos. Um abraço para você e a gente se vê no evento. Não vai deixar de participar, hein? Olha, um compromisso. Um abraço.